Olá, este é o programa Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, fique por dentro das nossas programações e nos acompanhe também nas demais redes sociais. Tantas igrejas, tantas placas, mas qual será de fato a igreja que agrada a Deus? Atos 9:31 nos dá uma boa direção sobre isso. Diz assim o texto: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Estamos aqui diante de uma igreja abençoada pelo Senhor que crescia, e ela nos dá características que são indispensáveis para nós, aqueles que queremos ser uma igreja que de fato agrada ao Senhor nosso Deus. A primeira característica do texto é que ela tinha paz. O texto nos dá as características desta paz. Era uma paz que estava na Judéia, Galileia e Samaria. Três grupos distintos: os judeus, aqueles descendentes de Abraão; os da Galileia, os gentios; e os samaritanos, aquele povo do Reino do Norte, que eram tidos como inimigo dos judeus, aqueles, claro, antes da conversão. Perceba que entre esses três grupos distintos havia, então, paz. Eles conseguiam conviver harmoniosamente. Não existe crescimento sincero da igreja, verdadeiro, uma igreja que agrada a Deus, se não há união. Aonde há união, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É o que nos ensina o Salmo 133. Aquela igreja também tinha edificação mútua, edificando-se e caminhando no temor de Cristo. Cada pessoa da igreja, cada irmão estava disposto a ajudar o outro a se aperfeiçoar para a glória de Deus. É importante, então, numa igreja que agrada ao Senhor, os irmãos estarem dispostos a ensinar e a ouvir, a serem repreendidos e estarem prontos à mudança, ao perdão, ao arrependimento e também para receberem o consolo uns dos outros. Não só a questão da prontidão em receber a exortação e o ensino, a edificação, como também o preparo para estar apto para edificar, ensinar e corrigir alguém. Isso existia naquela igreja, por isso ela agradava ao Senhor. A igreja tinha paz, a igreja edificava-se mutuamente, a igreja tinha o temor do Senhor. Uma igreja sem santidade, sem pessoas que temem ao Senhor, que vivem conscientes de que estão diante do Deus Criador de todas as coisas, que entendem a importância da santificação, uma igreja que não zela pela pureza, não agrada ao nosso Deus. Essa igreja tinha paz, havia edificação, havia temor, santidade no proceder deles. Aquela igreja também tinha o conforto do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Aquela igreja enfrentava muitas dificuldades, como também nós enfrentamos hoje, mas não buscavam o consolo em meios humanos, mas o consolo que vinha do próprio Deus. Uma igreja, então, que era consolada, dirigida e orientada pelo Senhor, pelo Espírito do nosso Deus. Esta, então, é uma igreja que agrada a Ele. Veja mais uma vez, então, essas características. A igreja tinha paz, a igreja tinha edificação, a igreja buscava a santidade porque temia ao Senhor e era confortada pelo Espírito Santo. Por isso, então, ela crescia, por isso, então, ela agradava o Senhor. O nosso desejo é que as igrejas dos nossos dias, independente da placa, da denominação, sejam também igrejas assim, que agradem o nosso Deus. Se você não está numa igreja que tenha essas características, procure uma igreja séria, uma igreja bíblica. Convido você, nesse momento, venha conhecer a Igreja Presbiteriana dos IPs. Nós temos nos empenhado em ser esta igreja. Temos nos empenhado pela união dos nossos membros, temos nos empenhado pela qualidade na edificação, tanto a prontidão em sermos exortados, como também a prontidão em nos prepararmos para exortar, ensinar e consolar. Temos buscado viver em santidade para agradar o nosso Deus, temos nos empenhado para sermos sempre confortados por meio da Escritura. Venha conhecer a nossa igreja, procure uma igreja séria, talvez próximo do seu bairro, e creia que o Senhor continua sendo o dono da igreja, dirigindo a igreja. Ele ama o seu povo, Ele enviou Cristo Jesus para morrer na cruz pela igreja dele. Então é claro que mesmo diante de um cenário de tanta tristeza em meio às igrejas que temos hoje, certamente deve ter alguma próximo de você que ainda tem essas características, que ainda segue fiel, mantendo estas características que agradam ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe muito a sua igreja também.